Para falar agora sobre futebol nacional, Jonatas, ex-atacante do Corinthians, que fazia sucesso no Atlético, é novo reforço do América, está passando por exames médicos na manhã dessa segunda-feira, lá no Coelho, para assinar contrato até o fim da temporada. No Atlético vivia grande fase, artilheiro da Série C com 9 gols em 11 partidas. Na temporada foram 16 gols e 2 assistências em 23 jogos. Já o Cruzeiro teve a segunda maior renda do Campeonato Brasileiro de 2024 no 0-0 contra o Atlético Mineiro no último sábado. Foram mais de 61 mil pessoas e 4 milhões e 800 mil reais de renda. Essa renda só é inferior a Flamengo e Criciúma, jogo do Maracanã, que contou com 6 milhões e 600 mil reais de renda. Importante contar ainda que somente 5 jogos do atual Campeonato Brasileiro tiveram arrecadação acima dos 4 milhões de reais. O Atlético Mineiro, rival do Cruzeiro, teve como maior renda 3 milhões de reais no confronto contra o Corinthians na Arena MRV. Para completar o giro de notícias, queria contar que a Ferroviária é o único clube nas 4 divisões do futebol nacional que ainda não perdeu. Foram disputadas na Série C até aqui 17 partidas, com 8 vitórias da Ferroviária e 9 empates. O time é o terceiro colocado da primeira fase. Agora começa o mata-mata e a Ferroviária tenta o acesso para a Série B. Se conseguir, serão 2 acessos em anos consecutivos. Na temporada passada, a Ferrinha disputava a Série D. Hora de falar sobre o Flamengo com um domingo horroroso. O Flá esteve bem perto de vencer o Palmeiras e reassumir a condição de líder do Campeonato Brasileiro. O Luigi acabou por marcar o gol de empate que impediu essa classificação rubro-negra. Mas os problemas são muito maiores. 2 jogadores não devem mais atuar pelo Flamengo em 2024. Everton, Cebolinha e Matiazinha, que vão passar por cirurgias. O caso mais grave é do Cebolinha, que rompeu o tendão de Aquiles, tempo de recuperação de 6 a 8 meses. E olha que a lesão dele é a 4ª na atual temporada, já havia machucado a panturrilha, o quadril e o posterior da coxa. Lesão no tendão de Aquiles aconteceu com 11 minutos de jogo, foi levado para o hospital, passou por exames médicos e a cirurgia vai acontecer em breve. Já Matias Vinha começa o jogo no banco de reservas, entra e tem uma dividida muito forte com o Fabinho, volante do Palmeiras. Choque no joelho causou uma lesão ligamentar no joelho, ele também foi para o hospital, passou por exames que constataram a necessidade de uma cirurgia. Período de recuperação pode ser um pouco menor, mas a tendência é que ele não atue mais na temporada. E a pergunta que fica é: o Flamengo pretende utilizar essas vagas para contratar outros jogadores? Imagino que no caso do Cebolinha sim, até porque já existia uma preocupação em relação à falta de atacantes de lado de campo. Com a lesão do Cebolinha, que só volta a jogar em 2025, cresce a chance de Gonzalo Plata, atacante equatoriano do Al Sadd, ser contratado. Mas eu não descartaria que a partir dessa novidade triste envolvendo o Cebolinha, o Flamengo reabra conversas com o Michael, atacante que fica no Al Hilal somente até o dia 20 de agosto. O time dele disputa nessa terça-feira a semifinal da Supercopa da Arábia Saudita. Se passar a final, vai jogar no dia 20. E a partir daí ele fica livre no mercado. Poderia ser uma alternativa para repor a saída do Cebolinha. Você gosta da ideia? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Maurício Lemos. Entre Vasco e Atlético está tudo acertado para que o zagueiro uruguaio de 28 anos de idade se torne reforço cruzmaltino. Agora o Vasco só aguarda pelo sim do atleta, que viveu situação parecida algumas semanas atrás com o São Paulo, mas optou por permanecer no Galo. Na oportunidade, o que preocupava o Lemos era a chance de ir para o São Paulo para continuar na condição de reserva. Ele tem sido bem pouco utilizado pelo técnico Gabriel Milito no Atlético. No Vasco, a expectativa é diferente, ele chegaria para ser titular, formando dupla de zaga com o João Vitor. Só é importante lembrar que o Atlético topa liberá-lo sem custos, o Vasco só precisa assumir os salários, algo na casa dos 400 mil por mês. Maurício Lemos tem contrato até dezembro de 2025 e nem viajou com o elenco atleticano para a Argentina, onde o Atlético enfrenta nessa terça-feira o São Lourenço, partida de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Só para completar sobre o Vasco, Yuri César é hoje o atacante com mais chances de ser contratado. O Vasco quer um zagueiro e um atacante de lado. Brian Rodrigues, o atacante uruguaio que pertence ao América do México, está bastante distante. Gonzalo Plata se tornou extremamente caro. O Yuri César parece mais compatível com a realidade financeira cruzmaltina. Hora de falar sobre os sauditas que ofereceram um caminhão de dinheiro para Vinícius Júnior. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita topa pagar ao Vini Júnior os cerca de 100 milhões de reais por mês
num contrato de 5 temporadas, caso eles consigam tirá-lo do Real Madrid. A ideia é colocar o Vini no Al Ahly, um dos 4 maiores clubes do futebol saudita, e utilizar a presença dele como garoto propaganda para a Copa do Mundo de 2034. Você sabe dos investimentos altos que têm sido realizados por lá, mas nada parecido. 100 milhões de reais por mês ao Vinícius Júnior fariam dele, de longe, o esportista mais bem pago da história do mundo. Hoje, esse status pertence a um japonês chamado Shohei Ohtani, que joga no Los Angeles Dodgers, ele joga beisebol e ganha 700 milhões de dólares em 5 anos de contrato. A ideia desse fundo de investimento público da Arábia Saudita é pagar 1 bilhão de euros ou 6 bilhões de reais ao Vinícius Júnior por esse contrato de 5 temporadas. A maior dificuldade é convencer o Real Madrid a fazer negócio. O Real já disse que não tem interesse em negociar o Vini Júnior, a menos que seja feito o pagamento da multa rescisória, que é também de 1 bilhão de euros ou 6 bilhões de reais. Só para completar, Vinícius Júnior, que ganha hoje algo na casa dos 10 milhões de reais por mês, seria a chance de fazer seu salário valer 10 vezes mais, com uma mudança radical do Real Madrid para o Al Ahly. E você, se fosse o Vinícius Júnior, pediria para sair ou permaneceria na Espanha? Já uso o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians. Quero atualizar sobre Gonzalo Plata, que gerou enorme expectativa no torcedor alvinegro durante o fim de semana. Foram alguns os motivos. Primeiro, Plata começou a seguir o Corinthians no Instagram e responder a torcedores alvinegros. Depois, vazou um vídeo da preleção do Corinthians, em que o Fabinho Soldado, ao que parece, o áudio não está dos melhores, mas o Fabinho Soldado dizia que o Gonzalo Plata estava perto de ser contratado. Mas as últimas dessa segunda-feira vão num caminho contrário. O Corinthians está bem pessimista em relação à contratação do equatoriano de 23 anos de idade. Tudo porque o Al Sadd está bem incomodado com o comportamento do Plata, essa história de seguir o Corinthians, de interagir com torcedores alvinegros. Ele inclusive nem participou da partida do sábado no Campeonato Qatari, a justificativa é de que ele está machucado, mas diante desse cenário o Al Sadd mudou sua postura e avisou ao Corinthians que só topa negociá-lo em definitivo 12 milhões de euros com pagamento à vista. Algo completamente fora da realidade alvinegra. O Corinthians chegou a oferecer 8 milhões de euros parcelados. Não há nenhuma chance de alcançar esses 12 milhões de euros diante desse cenário, a menos que exista uma reviravolta na pedida do clube Qatari. Está completamente descartada a chance de o Plata ser contratado. Só para lembrar ou completar, com o empate do Corinthians contra o Red Bull Bragantino no último sábado na Neoquímica Arena, o Timão se colocou em situação complicada no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai precisar vencer 8 dos 16 jogos que ainda faz para alcançar os 45 pontos. Essa costuma ser a pontuação assegurada para permanência na primeira divisão. O problema é que nos 22 primeiros jogos que disputou, o Corinthians venceu só 4, então ele precisaria melhorar muito seu aproveitamento e a sequência de próximos jogos do Corinthians é bastante complicada. Eu gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito da possibilidade de rebaixamento do Timão. Bora falar agora sobre Alex Arce, informação importante. O Corinthians já não está mais sozinho na tentativa de contratar o centroavante paraguaio de 29 anos de idade. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Santiago Meirelles, empresário paraguaio que cuida da carreira do atacante da LDU. E o Santiago Meirelles disse o seguinte, abre aspas, temos a proposta de um time de São Paulo, ele não quis dizer mais é o Corinthians, e 2 sondagens de clubes brasileiros, um do Rio de Janeiro e outro do Paraná. Insisti com o Meirelles para que me contasse quais eram esses outros 2 clubes. Ele disse que não poderia, sob o risco de atrapalhar as negociações, mas o Corinthians não está mais sozinho nas tratativas com a LDU. E o Timão tem sofrido para chegar a um número de consenso com a equipe equatoriana. O Corinthians chegou a oferecer 2,5 milhões de dólares, subiu essa proposta para 4 milhões de dólares e durante o fim de semana acenou com o pagamento dos 5 milhões de dólares que a LDU pedia. Mas o time equatoriano parou de responder e existe a preocupação de que ele não seja contratado. Vale a lembrança de que no futebol equatoriano a janela de transferências está fechada, então se perder o Alex Arce, a LDU nem vai poder repor o centroavante, que é artilheiro do futebol de lá e tem vivido grande fase. O Alex Arce, inclusive, é considerado, chamado no seu país de Haaland paraguaio. Só para completar, se depender do Alex Arce, o negócio com o Corinthians vai sair. Hoje ele ganha na casa dos 40 mil reais por mês no futebol equatoriano e teria a chance de mais do que, não dobrar, fazer 10 vezes mais o seu salário, chegaria para ganhar algo na casa dos 400 mil reais mensais no Timão.
A preocupação no Corinthians é de que com o assédio de outros clubes brasileiros, a LDU possa pedir ainda mais do que os 5 milhões de dólares, o que inviabilizaria um negócio, especialmente porque o Alex Arce já tem 29 anos de idade. E você, o que faria na condição do presidente do Corinthians? Usa o espaço para comentário e já avalie, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo. Será que o Tricolor não terá mais reforços nessa janela de transferências? Se eu tivesse que dar um palpite, diria que não vem mais ninguém. Isso porque o São Paulo tem dado sinais de que está contente com o seu atual elenco. Quero começar falando sobre zagueiro. Diego Costa foi vendido recentemente para o Krasnodar. O São Paulo chegou a se acertar com o Maurício Lemos. O negócio não deu certo porque o Lemos passou a fazer uma série de exigências. O São Paulo desistiu do uruguaio e não se fala mais em zagueiro. Em paralelo a isso, o Igão, zagueiro de só 16 anos de idade, das categorias de base, tem agradado o Zubeldia, esteve inclusive no banco de reservas contra o Atlético Goianiense e pode ser a surpresa tricolor para a defesa no restante da temporada. Sobre Alexandro, contei para vocês na semana passada que o lateral de 33 anos de idade aceitou uma proposta que o São Paulo havia feito há mais de 20 dias. O São Paulo prometeu validar essa proposta até o fim da semana passada, o que não aconteceu. A percepção que eu tenho é de que o Alexandro quer jogar no São Paulo, mas o tricolor não está convencido de que vale a pena o investimento. Por mais que esteja livre, o Alexandro vai custar um salário bastante alto. E como o Wellington fica até dezembro, o São Paulo está meio que desistindo de fechar com o Alexandro. Em relação ao Thiago Mendes, vale a lembrança de que o volante quer jogar no tricolor, mas o Al Rayyan, que é dono dos seus direitos econômicos, já estabeleceu a pedida de 6 milhões de euros, algo que o São Paulo não vai pagar. Sobre atacantes de lado de campo, o São Paulo havia decidido que não contrataria ninguém, até porque aposta demais no Henrique e no William Gomes. A continuar desse jeito, o tricolor terminará a janela sem mais reforços. Bora falar agora sobre o Internacional, que decidiu demitir Magrão, que era seu diretor esportivo de futebol. Inter que vive fase horrorosa, empate em 2-2 com o Atlético Paranaense na noite desse domingo, jogo que fechou a rodada. O Inter chegou a abrir 1-0, tomou a virada e no último lance da partida o Wanderson empatou. Resultado que serviu para amenizar um pouquinho da crise, mas o Internacional continua bastante ameaçado do rebaixamento, 22 pontos conquistados, só um ponto à frente do Vitória, que é o 16º, e do Corinthians, que é o 17º. Timão abre a zona do rebaixamento. Internacional que não consegue bons resultados, já foi eliminado de todas as competições e vive enorme pressão mesmo depois da chegada de Roger Machado. Inclusive o técnico ex-Juventude, que fazia bom trabalho em Caxias do Sul, também já tem sido cobrado. O Magrão acaba caindo pela falta de resultados, mas também por uma série de polêmicas que envolveram contratações de atletas para as categorias de base. Só para completar, pro lugar do Magrão, existe uma especulação de que Júlio Rondinelli, que faz trabalho espetacular à frente do Juventude, seja o escolhido, embora até agora não exista proposta. Quero fechar o vídeo para falar sobre a classificação do retorno do Campeonato Brasileiro. E dois grandes paulistas ocupariam a zona do rebaixamento se essa classificação só do segundo turno valesse. Importante lembrar que o segundo turno tem só 3 rodadas, mas os únicos com 100% de aproveitamento são Grêmio e Fortaleza, 9 pontos conquistados para cada um deles. Criciúma, Vitória, São Paulo e Fluminense aparecem com 6 pontos na sequência. Cruzeiro, Vasco, Bahia, Flamengo, Juventude, Galo e Atlético Paranaense tem 4 pontos. Botafogo e Internacional 3 pontos. Aqui a galera que ainda não conseguiu vingar. Corinthians, Bragantino e Palmeiras têm 2 pontos cada. Já Cuiabá e Atlético Goianiense, os grandes favoritos ao rebaixamento, não pontuaram no retorno.